Pronto, voltando, a sétima parte, as crianças, uma bênção do Senhor, tamanho da família, cuidado das crianças necessitadas, o legado dos pais aos filhos. Oitava secção, a família feliz, o círculo sagrado, a primeira escola da criança, uma tarefa que não pode ser transferida, companheirismo da família, segurança mediante o amor, ocupar previamente o jardim do coração, promessas da orientação divina, secção 9, pai, um laço de união entre os membros da família, posição e responsabilidade do pai, praticando dos encargos, dos encargos, companheiro dos filhos, a espécie de marido que não se deve ser, a secção 10, mãe, rainha do lar, posição de responsabilidades da mãe, influência da mãe, ideia errada do trabalho da mãe, tipos imperfeitos de mãe, saúde e aparência pessoal da mãe, influências pré-natais, o cuidado das crianças pequenas, o primeiro dever da mãe é educar os filhos, a madrasta e o encorajamento de Cristo às mães. Secção 11. Companheirismo e juvenis, como o céu considera as crianças, auxiliares da mãe, a honra devida, pois, aos pais, conselhos às crianças. Pronto, isto tem 18 secções. Pronto, eu não vou estar a ler todas porque isto ainda é muito grande e depois tenho que apresentar outro livro e tenho que fazer aqui outras coisas. E é um livro que também não está à venda, que não é oferta. E tem 528 páginas. O Lar Cristão. Ellen White também. Muito bom este livro, como eu já pude ler, né? Ou não, até vou acabar por ler porque isto também é rápido. Depois tem a secção 12, tem normas da vida familiar, governo do lar, uma frente unida, a religião na família, normas morais, divórcio, a atitude em revelação a um companheiro descrente, a família do pastor, os pais idosos, secção 13, o uso do dinheiro, mordomos de Deus, princípios de finanças domésticas, economia deve ser praticada, ensinar as crianças a ganhar e a usar dinheiro, integridade nos negócios, provisão para o futuro, secção 14, a guarda dos acessos à mente, os portais que devemos viajar, sons, imagens que encantam a leitura à sua influência, secção 15, a cortesia e bondade, alegria, linguagem e hospitalidade, o lar, secção 16, o lar e as suas relações sociais, as nossas necessidades sociais, amizades boas e outras duvidosas, orientação dos pais em assuntos sociais, festas e aniversários, o Natal, a família, um outro centro missionário. Secção 17. A recreação é essencial. Como nos recriamos. Recriação que proporciona satisfações
duradouras, como o cristão escolhe a sua recreação, a sedução dos prazeres, a influenciar o pensamento juvenil em relação às recreações. Secção 18, que é a última parte. Serás recompensado. A recompensa aqui é na eternidade. A vida no lar indenigo, direções da nova terra. Pronto. Como já disse, é um livro muito bom. Não é oferta. Este livro tem 528 páginas para ler. Tem este livro, traz este livro para acompanhar. É de Ellen G. White, este livro. Lar Cristão, Ellen G. White. Traz este livro também de Ellen G. White com perguntas para nós fazermos com o livro e com a Bíblia para a gente evoluir e fazer estudos para nós aprendermos. Este livro, como já apresentei, O Desejado das Nações, Ellen G. White, muito bom. Depois também já apresentei este livro, que é o Saúde e Bem-Estar. Também já apresentei, que é um livro ótimo. E outro livro de Ellen G. White também é ótimo. Chama-se A História da Esperança. Que é tudo isto é tudo a publicadora Servir. Onde é que está? Pronto, está aqui o sumário. Pronto. E este livro fala. Só peço desculpa beber água. Fala a queda de Lúcifer. A primeira parte fala a queda de Lúcifer, a criação, as consequências da rebelião, tentação e queda, o plano da salvação, Caim e Abel e as suas ofertas, Sete e Enoque, o dilúvio, a Torre Babel, Abrão e a semente prometida, o casamento de Isaac, Jacob e Esaú, Jacob e o anjo, os filhos de Israel, o poder de Deus revelado, Israel escapa da servidão, a jornada de Israel, a lei de Deus, o santuário, os espias e o seu relatório, o pecado de Moisés, a morte de Moisés, entrando na terra prometida, a arca de Deus e o futuro de Israel, o primeiro advento de Cristo, o ministério de Cristo, Cristo é traído, o julgamento de Cristo, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o Pentecostes, a cura do coxo, lealdade de Deus sobre a perseguição, a obrigação do Evangelho, a organização do Evangelho, a morte de Estevão, a conversão de Saulo, o início do ministério de Paulo, o ministério de Pedro. Pedro é libertado da prisão nas regiões distantes, anos de ministério de Paulo, martírio de Paulo e de Pedro, a grande apostasia, o mistério de iniquidade, os primeiros reformadores, Lutero e a grande reforma, progressos da reforma, deixando de progredir, a primeira mensagem angélica.
A segunda mensagem angélica. O clamor da meia-noite. O santuário. A terceira mensagem angélica. Uma firme plataforma. Os enganos de Satanás. Espiritismo. O alto clamor. O fim de tempo de graça. O tempo de angústia de Jacob. O livramento dos santos. A recompensa dos santos. O milênio e a segunda ressurreição. A coroação de Cristo. A segunda morte e a nova terra. Pronto. Este livro é oferta. E também tem coisas para pedir atrás. Normalmente os que estão à oferta são todos. E tem 335 páginas. Depois, a minha amiga Ruth mandou, irmã, claro, também, e mãe, foi ela que me conseguiu converter, não sei como, mas tem esta Bíblia, que ainda vinha por abrir. Esta Bíblia chama-se é a Bíblia dos 500 anos que nós fizemos, pronto, vá, ainda sou novo, mas pronto, vá, os adventistas fizeram esta Bíblia, que é a Bíblia Palavra de Esperança, que é a Bíblia dos 500 anos, e é uma Bíblia adventista. Esta Bíblia é da Sociedade Bíblica também, e é da edição, é uma edição de promessas, ou seja, é uma revista corrigida e tem as promessas de Deus aqui marcadas. Aqui assim e aqui tem as promessas de Deus. No final destas coisas tem o que herdarão os mansos pronto, tem outras coisas aqui atrás, como a igreja, a saúde plena. Tem aqui tipo uns estudos que a gente podemos fazer. Tem uma Bíblia, é uma coisa muito boa. A solução para o mal é tipo as leituras especiais, digamos assim, que é a descoberta da Bíblia Sagrada. E depois tem a Bíblia, a Palavra de Deus. Tem umas coisas que é, pronto, uns apoios aqui assim deste lado. Uma Bíblia que tem uma letra acessível e é muito boa. Pronto, já conhecem, né? A revista corrigida. E foi isto que a minha amiga Ruth mandou, e um beijão para ela. E que até agora tenho aqui muito material para me ajudar a compreender mais as coisas. Vou fazer um outro vídeo, porque isto é uma Bíblia diferente, foi uma outra pessoa que mandou, e eu depois já meto coisas.